Está entrando no ar mais um debate ideal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal, seu programa de muita opinião e informação. Eu sou Misael e quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus. Vamos juntos então? Para começar o nosso debate, eu vou apresentar os meus convidados de hoje. Está comigo aqui no nosso estúdio a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora, tudo bom? Para todos. Está comigo também a irmã Eloá, também da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz do Senhor, boa tarde a todos. Está comigo também novamente uma presença ilustre, a cantora Amanda Cristine. A paz, tudo bom? A paz, tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre uma honra ter ela aqui conosco. No finalzinho tem outra palhinha de música. Fica conosco, acompanha o nosso debate que vai ser abençoado, tá? Eu vou te convidar a participar conosco já pelo nosso WhatsApp e Instagram. Manda sua dúvida, a gente vai tentar sanar aqui na medida do possível, tudo bom? Eu vou fazer uma breve oração para a gente iniciar o nosso debate. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na sua presença, nos encontramos, Deus. Nessa hora pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha tomar estes trabalhos em suas mãos, Senhor. Toma este debate em suas mãos, Senhor. Nos abençoa, nos dê direcionamento, nos dê direção, Deus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante. É um tema que abrange muitas áreas, mas a gente vai se atrelar a alguns pontos aqui para debater. Pecado na igreja. O que fazer para se autodisciplinar e não se afastar de Deus? Eu vou começar abrindo aqui em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A obra de Deus, a gente sabe que é bem complexa, mas é difícil, a gente sabe, mas no meio do caminho pode acontecer alguns percalços, alguns problemas, e a gente tem que ser forte espiritualmente para não cair no pecado, não deixar levar pelas coisas que acontecem no mundo, pelo que acontece que vai te fazer cair. Temos que sempre nos arrepender do pecado, reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador e não continuar pecando. E quando a gente fala em pecado na igreja, ele envolve um corpo como um todo. Se eu peco e levo para dentro da casa do Senhor, eu posso acabar. Eu posso não, né? Eu vou contaminar as outras pessoas. Eu vou contaminar o corpo de Cristo. Isso tanto com atitudes como com inveja, fofoca, enfim, tem vários temas que a gente pode colocar aí nesse meio. Então eu pergunto para os meus debatedores já de início, irmã Eloá, como separar o joio do trigo? Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Na realidade, a palavra ela diz que o Senhor fará isso. A separação do joio e do trigo. Ele diz, deixe que cresçam juntos. O que diferencia o joio do trigo é que aquele que é trigo, ele vai buscar ao Senhor. Como diz no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, aquele que é trigo, ele vai fazer de tudo. Ele vai pecar em algum momento? Até vai, porque a palavra diz que todos pecaram.
mas ele vai tentar de todas as formas obedecer a palavra e seguir os mandamentos, para que ele seja alcançado pela graça de Jesus. E aquele que é joio, ele simplesmente não vai se importar. Vai ser um falso arrependimento, né? Vai dizer que se arrependeu, mas vai permanecer fazendo a mesma coisa. Vai dizer que, não, agora eu aprendi, eu me entreguei para Jesus e eu não vou mais fazer, mas ele não vai conseguir. Ele vai estar sempre fazendo a mesma coisa, ele vai estar sempre caindo no mesmo pecado. E aquele que é trigo, ele vai a cada dia se transformando através da palavra. Pastora Cássia. Muito interessante essa parábola dita por Jesus sobre joio e trigo, porque o trigo, ele teve um que semeou e o joio teve quem semeou. Então não teve erro na semeadura. Quem semeou o joio foi o inimigo. Então não tem como o joio se transformar em trigo. A palavra diz que desde a semeadura até a ceifa, ele é joio. Nós costumamos dizer que através do nosso testemunho, através da palavra, o joio se transforma em trigo. Isso é uma heresia. Porque segundo a palavra, o joio ele é joio desde o plantio da semente até a colheita. Haverá separação. Ele é até parecido, ele até confunde alguns, porque ele confundiu até o dono mesmo da seara, porém na hora da ceifa, como ele é joio, teve separação. Então nós costumamos dizer, se nós orarmos por alguém, se nós cobrirmos ele com o manto da oração, se a palavra for semeada, o joio irá se transformar. Não. Ele é joio do plantio até o final. Ele foi semeado pelo inimigo. Não tem nada do inimigo que venha de bom. Mas o trigo, sim. O trigo, ele respeita o tempo. O trigo, ele respeita o seu tempo de amadurecimento, o seu tempo de fruto e o tempo de colheita. Então, hoje, o assunto sobre pecado, né, na igreja, ele é inevitável. É inevitável. Só que nós somos pecadores. E aonde há pecado também há perdão. Porque o Senhor é perdoador. Só que, como a irmã disse, o arrependimento verdadeiro é o que gera, é o que nos traz o perdão do Senhor. Então, tratar o pecado vai muito do indivíduo. Porque eu só sou tratada daquilo que eu reconheço. Se eu reconheço que eu errei, aí sim, eu teria a oportunidade de me arrepender e começar uma nova vida. Doutora Amanda. Então, o trigo e o joio, eles crescem juntos. A palavra diz isso, né? E a diferença do trigo para o joio, a maioria das vezes a gente vai perceber quando ele já é crescido. Porque o trigo, ele é mais maleável. O trigo, ele se curva facilmente. Agora, o joio não. O joio, ele permanece ali duro, né? De pele, ele fica em pé e não tem nem igual o crente é como a palmeira, né? Que ela enverga, mas não quebra. O joio não, o joio ele fica ali parado, sabe, enrijecido e não se curva de forma alguma. Como a pastora Cássia falou, não tem como o joio se transformar em trigo. Olhando por essa visão de que o trigo ele é maleável, ele se curva. O trigo ele se curva, biblicamente falando, se curva diante de Deus, se curva diante do perdão de Deus, das coisas que Deus tem para nós. Já o trigo é aquela pessoa que, já o joio é aquela pessoa que eu sou autossuficiente, eu estou certo em tudo, a minha forma de pensar é a correta e tipo, você fala na palavra de Deus, você tá ali pregando, enfim, e aquela pessoa, não, isso aí tá errado, eu que tô certo. Essa é a pessoa, esse é o joio, que fica ali, que é absoluto em tudo, que tá ali enrijecido e não entra palavra, não entra água, não entra nada, fica ali duro. Amém. Na própria palavra diz, né, que a gente vai lançar a rede no mar e vai pegar peixe bom e peixe ruim, né, em Mateus 13, 47, 48. E quando eu falo disso, ali na igreja, né, vamos dizer assim, que a gente tem pessoas boas
e pessoas ruins. Será que não vai ter como evitar, né? Vai acontecer algum tipo de escândalo no meio, mas a gente tem que ter a certeza de que será julgado, certo? E eu pergunto para os meus debatedores, a gente consegue identificar de uma forma fácil o joio do trigo pelas atitudes? Eu acredito que sim, mas ainda assim, se for uma pessoa que consiga mascarar muito bem de joio para trigo, a gente consegue identificar de uma forma fácil, irmã Eloá? Eu acredito que... É o famoso lobo em pele de cordeiro, né? No final, vamos dizer Sim, assim. nós temos que estar vigilantes. Porque na igreja entra todo tipo de pessoa. E nós precisamos estar vigilantes e ligados com Deus o tempo todo. E ter o cuidado de não sermos julgadores. Porque nós não somos absolutos, né? Nós pedimos discernimento ao Senhor. E o adversário, ele é muito sujo. Ele é astuto. E ele tenta mascarar de uma forma que, se não estivermos vigilantes, nós somos enganados. Porque a pessoa, ela, como a pastora Cássia falou, ela anda com crente, ela age como um cristão, ela faz aquilo que o cristão faz, né? E se não estivermos vigilantes, podemos ser enganados. Mas se estivermos vigilantes, nós vamos, opa, peraí, tem alguma coisa ali. E o nosso papel não é julgar aquela pessoa. O nosso papel, eu acredito, é orar pela vida daquela pessoa. Pedir ao Senhor para que nos dê o discernimento e para que afaste de nós aquilo que não é dele. Para que tire do nosso meio aquilo que não é dele. Pastora Cássia, na sua experiência como pastora, uma visão um pouco mais ampla aí, a senhora já conseguiu identificar alguma vez o joio do trigo de uma forma assim muito visível e conseguiu alertar os irmãos, como eu disse, né? O lobo em pele de cordeiro. A senhora conseguiu alertar os cordeiros verdadeiros ou conseguiu identificar e chegou ali próximo do lobo? Como que a senhora tem alguma experiência para passar quanto a isso? Essa questão é muito interessante porque a nossa visão natural, ela não consegue discernir nada. Agora, a nossa visão espiritual consegue discernir muitas coisas. A palavra diz que o nosso espírito, ele se inclina para aquilo que está dentro do meu coração. E o me inclinar para a carne é pecar contra Deus. O meu inclinar para a carne desagrada ao Senhor. Tanto que aquele que quer fazer esse inimigo, amigo do mundo, automaticamente ele se faz inimigo de Deus. Não tem como eu agradar a minha carne e agradar o meu espírito, o Espírito Santo ao mesmo tempo. Então, através dos frutos, nós conseguimos, os pastores, né, qualquer liderança, consegue observar o que o membro está assim, aonde que o membro pisa, o que agrada a ele, o tipo de assunto que ele puxa, as redes sociais, aquilo que ele começa a ficar à vontade, dá para a liderança observar. O tipo de coisa que ele posta, o tipo de roupa que ele usa, o tipo de opinião que ele deixa em alguma conversa, dá pra gente ter uma noção, sim, aos olhos naturais, mas no espiritual, o Senhor nos revela. Posso dizer isso com toda certeza. Porque eu já tive alguns gabinetes, algumas experiências, chamei pessoas para conversar de coisas que ela não tinha noção do que eu sabia. Porque a palavra diz que teve um rei que ele chamou sua esposa e o seu filho estava doente. Ele chamou e falou assim, você se disfarça e vai até tal profeta. E pergunta para ele o que vai acontecer com o nosso filho. Leve esse presente para ele. E ela se disfarçou. Só que antes dela chegar ao profeta, o Senhor chegou primeiro e falou, olha, a mulher desse rei está chegando disfarçada. Uhum. E quando ela chegar, você vai falar assim, assim, assim. E quando aquela mulher estava chegando, quando ele ouviu os passos dela, ele falou, chamou o nome dela, mulher de tal rei, que eu não me recordo agora o nome.
mulher de tal rei, por que você vem disfarçada? Não tem como enganar a visão espiritual. Porque aquele profeta natural, os olhos dele, pela velhice, já estava escurecido. Mas a visão dele espiritual estava intacta. Então, como experiência, como pastora, eu digo para as ovelhas que estão ouvindo nessa noite, não tente enganar o seu pastor. Porque se Deus quiser que ele saiba, ele vai saber. Nós não sabemos de tudo. Não dá para você policiar a vida de uma ovelha, não dá para você policiar o pecado alheio. Pecado dentro da igreja. Mas tem como você, sim, pela visão espiritual, você observar alguns caminhos errados que algumas pessoas estão tomando. Então não dá. Não dá para enganar, não dá para enganar o Todo-Poderoso, porque ele tem perdão para dar, mas ele também tem consequências. Todo caminho tem a sua consequência. Porque se o meu espírito se inclina para as coisas do espírito, eu agrado a Deus. Mas se o meu espírito se inclina à carne, já me identifica como o crente carnudo. Vamos falar na linguagem, né? Que todo mundo entenda. Então, se tem um ouvinte aqui nessa tarde que está ouvindo, que sabe que o seu espírito está se inclinando para aquilo que não agrada a Deus, pensa na sua vida, se vale a pena você continuar esse caminho, se vale a pena você ir para o culto e achar que o seu pastor não está sabendo. Não é porque ele não te chamou para conversar ainda que ele não está observando e não sabe de algo. E no final ele vai acabar caindo naquele tema, né, do outro debate. Influência ou influenciador ou influência, né? Sim. Porque se ele for uma pessoa que está ali no meio do corpo de Cristo, disfarçando que é um crente e que não tem pecado, porque todos nós temos, ele está enganando assim e enganando o próximo. E pode ser uma bagunça total, né, dentro da igreja. Irmã Amanda, o que você tem a dizer sobre isso? Então, a questão realmente não tem como. A pessoa tem sim como enganar nós como seres humanos, né? Porque pode cantar, pode pregar, pode estar fazendo a obra de Deus, pode estar fazendo tudo isso. A Bíblia mesmo fala que naquele grande dia, né, vão ter pessoas que falam, no teu nome eu preguei, eu profetizei, eu fiz tudo. Vamos dizer assim, pessoas de patente alta. Mas ele falou assim, aparta de mim, eu nunca te conheci. Então, assim, você pode estar fazendo, pode estar pecando, fazendo tudo na igreja. Mas, naquele grande dia, isso tudo vai ser separado. E também Deus dá, assim, discernimento aos líderes espirituais, até mesmo pessoas que estão ali baseadas na palavra de Deus, que estão dedicadas, né, na obra de Deus, Deus dá essa visão. E não tem como você chegar na casa de Deus, fazer as coisas, ser uma pessoa na igreja e por detrás você ser outra pessoa, e Deus, ele não compactua com o pecado. Ele não Eu lembro uma situação numa igreja que eu era, e aí tinha uma menina que ela na verdade ali, ela estava possessa de demônios, ela estava oprimida, era opressão, era depressão, era possessão. Só que ela estava lá, ela cantava, ela orava. Quando estava lá no meio do conjunto, quando eu orava e tal, tinha um pastor que ele era dessa parte de libertação, né, de batalha espiritual. Todas as vezes que ele orava, aí ela caía endemoniada. Só que teve determinado momento que ela não caía mais endemoniada. Só que ela cantava lá, ela não pegava no microfone nada, mas assim, ela estava no meio do conjunto, ela cantava, ela levantava a mão, glorificava, falava que Deus era bom e tal. E ela ali estava enraizada, endemoniada por diversas coisas que aconteceram e acabaram, porque quando a gente dá essa legalidade, abre a porta para o pecado, né? Dá essa legalidade, a gente vai se afundando, né? Vai se afundando, e quando você se dá conta ou não se dá conta, você está tão enraizado que aquilo passa a ser uma verdade, vai ser uma iniquidade, né? A prática de vida, e você tem aquilo como verdade absoluta, quando na verdade você está aprofundada no pecado. E aí quando ela de fato foi liberta, ela se olhou no espelho e ela falou assim,
eu não sabia que eu estava assim. Eu não sabia que essa era eu. Mas ela estava ali dentro, ela ouvia a palavra, ela ouvia o louvor e não tinha tido ainda essa libertação com relação a isso. Mas graças a Deus ela foi liberta e entendeu que, nossa, eu estava tão aprofundada nisso que eu não me dei conta de que eu estava desse jeito. Então, a Deus ninguém engana, mas assim, aos seres humanos, às pessoas que estão na igreja, que não estão ligadas, porque o homem carnal só crê naquilo que vê e tal, mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E então não tem como enganar a quem é espiritual em Deus. Amém. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. É rapidinho. Vou te convidar participar conosco pelo WhatsApp, mandando sua pergunta, pelo Instagram. Se você não tiver o nosso app ainda, baixe lá na Play Store. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o nosso debate. Nesse segundo bloco, eu vou começar te convidando novamente a nos seguir nas redes sociais, tá? Mandar mensagem pra gente lá no nosso Instagram, no WhatsApp. E já vou dizer que depois esse debate vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Não esquece de seguir lá nosso canal, Rádio Ideal, e assistir lá o nosso debate. Pode deixar um comentário. Vamos lá. Nesse segundo bloco, eu vou começar abrindo com um questionamento. Somos um corpo, certo?
Como evitar contaminar? Não podemos perder de vista que ninguém vive espiritualmente isolado, certo? Somos membros um dos outros e constituímos um só corpo. Quando alguém passa a viver no pecado, fere não só a si, mas também o corpo de Cristo, certo? Porque a gente está em um só corpo, certo? No Velho Testamento, revela como o pecado de um só homem, né, Acã, prejudicou todo Israel e foi necessário que ele fosse julgado no final, certo? E assim como em Apocalipse também, 2, 3, se trata como é falado a questão do pecado da igreja como um todo, tanto as virtudes quanto as coisas positivas. Partindo do princípio que somos um só corpo e temos que evitar nos contaminar. Claro que se a gente se contaminar, vai partir também da priori de que eu me contaminei e vou contaminar o corpo. E quando é o próximo também, se ele não se autodisciplinar e a gente também não se autodisciplinar, automaticamente eu vou contaminar o corpo de Cristo. Cantora Amanda, o que você tem a dizer sobre isso? Aconteceu uma situação, sempre tem algumas experiências, né? Em uma determinada igreja, em que o pastor dessa igreja, ele era bem rígido, né? Ele era muito rígido mesmo, né? Só que os jovens e adolescentes daquela igreja, a igreja toda, mas mais especificamente os jovens, tinham ele como um exemplo, né? E aí, o que ele falava, eles seguiam e tal, enfim. Passou um determinado momento em que esse pastor, ele acabou, né, caindo com uma das jovens. Todo lugar que ele ia pregar, ele não levava a esposa dele, ele levava essa jovem. Todos os lugares. E aí acabou caindo, né, com essa jovem, ela engravidou, né? E aí, quando aconteceu isso, aqueles jovens que tinham o pastor como exemplo, que ele era a pessoa assim que carregava o rebanho, né? Enfim, se decepcionaram. E se não todos, 98% dos jovens se afastaram. E tem muitos que até hoje, isso tem já alguns anos, e tem muitos que até hoje estão fora da igreja. Outros já tentaram se levantar e caíram de novo, se afastaram. E tem outros que voltaram, conseguiram voltar. Mas foi uma decepção enorme, porque eles tinham... Ele batia na tecla do pecado, que os jovens não podiam pecar, os jovens não podia usar calça, não podia usar nada daquilo, os costumes, né? Não podia fazer nada disso. E quando ele caiu, foi uma queda terrível que levou 98% dos jovens, né, e adolescentes daquela igreja, e alguns irmãos também se afastaram. Eu entendo que a gente, até o debate anterior foi sobre influência, a gente influencia tanto para mal quanto para bem. E quando a gente é visado, né, serve de testemunho para alguém, serve de exemplo para alguém, aquela pessoa se decepciona muito quando acontece esse tipo de coisa. Então a gente, falo de mim mesmo, né, no caso, a gente precisa se policiar com relação a isso. No meu lugar, como que Cristo faria nessa situação? Porque Jesus, ele veio ao mundo, ele foi tentado, a Bíblia fala que ele em tudo foi tentado. Então, se a gente passa por alguma determinada situação, Jesus foi tentado naquilo. E aí, como que Jesus se portou? Ele veio aqui no mundo para mostrar para nós que é possível. É possível a gente passar por uma adversidade e vencer. Só que a gente escolhe cair nesse pecado ou seguir os passos de Jesus e influenciar para o bem as pessoas. Então, esse pastor, ele acabou caindo e pecou, e as pessoas acabaram descendo no buraco junto com ele. Só que nós precisamos nos policiar. Fazemos parte de um corpo, como o Misael falou, fazemos parte de um corpo, e o corpo não pode ser destruído, dilacerado, porque eu pequei. Eu preciso me policiar, e em Deus a gente busca isso. Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda nisso aqui. Senhor Jesus, eu tô quase me desviando com meus pensamentos, minhas atitudes, mas me traz de volta pro caminho, porque em Deus a gente consegue. Sozinho, não.
Irmã Eloá. Exatamente. É dessa forma que acontece. Jesus em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Ah, mas Jesus era Jesus. Eu não sou Jesus. Eu já ouvi muito isso. Acerca de perdão, de diversas coisas, né? Mas a Bíblia fala que nós devemos buscar ser santos como Jesus foi santo. Não quer dizer que nós vamos ser exatamente como Jesus foi. Mas nós devemos buscar isso. Deve haver uma intenção em nosso coração e uma busca. Porque é como diz lá no Salmo. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Só que diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então, não é só pedir ao Senhor, me livra disso. Senhor, eu não estou conseguindo. É você também se policiar. Porque a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que ela quer dizer com isso? Ele sempre vai tentar. Ele sempre vai querer destruir o corpo de Cristo. Ele sempre vai querer afetar alguém. E quando nós pecamos, por diversas vezes, nós carregamos pessoas conosco. São marcas, né? São marcas que ficam. Então, nós precisamos estar atentos em permanecer no caminho. É pedir ao Senhor, é clamar ao Senhor. Senhor, sozinho eu não consigo. O diabo, ele não vai desistir. Ele vai continuar tentando. Né? Ele vai tentar agora, ele vai tentar daqui a 2 anos, ele vai tentar daqui a 10 anos, ele vai tentar daqui a 20 anos, ele não vai desistir. Mas nós precisamos ter em mente que o Senhor não desiste de nós. Então, assim, quando vier a tentação, nós precisamos permanecer em Cristo. Porque ele veio para que nós fôssemos livres do pecado, livres da condenação. E aí depende de nós receber essa graça e sermos livres do pecado ou permanecer escravos do pecado. É como que uma escolha, né? E me alongando aqui só um pouquinho, José, ele estava lá na casa de Potifar, ele foi tentado. A Bíblia não fala que ele queria, que ele tinha intenção, mas uma coisa que eu acho muito interessante é que ele diz assim, eu não vou fazer porque eu estaria pecando contra Deus. Então ele não se importou com a reputação dele, com o que aconteceria com ele, mas ele se importou com aquilo que o Senhor pensava sobre ele. E essa deve ser a nossa preocupação como corpo de Cristo. Devemos sim nos preocupar com o nosso irmão, né? Porque nós também somos influência, né, para os nossos irmãos. Tem sempre alguém olhando para nós para permanecer de pé, né? Nós devemos nos importar com isso, mas primeiramente nós devemos nos importar com aquilo que o Senhor pensa de nós. Se eu fizer tal coisa, eu vou estar pecando contra Deus, então eu não vou fazer. Não importa as consequências daquilo, porque se eu estou fazendo algo para agradar a Deus, certamente Ele vai me dar o livramento. Ele vai me fortalecer para que eu suporte as consequências que venham através daquilo. Tá bem. Pastora Cássia. A palavra diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então não tem como eu me unir a algo, estar confortável com algo que me separa do meu Salvador. Então, se eu quero a eternidade, eu tenho que lutar contra aquilo que me separa daquilo que eu digo que quero. Se eu quero viver no céu, eu tenho que lutar contra aquilo que a minha carne está pedindo. Porque a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre nós, que as mãos dele não estão encolhidas, os ouvidos não estão agravados, mas o pecado faz essa separação. Então, se eu coloco em mente
que eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, se eu nasci em Cristo Jesus, se eu aceitei Ele, se eu me batizei, se eu quero uma vida com Ele, para morar com Ele, eu tenho que lutar contra o pecado todos os dias. É uma luta constante. Eu venci o pecado de hoje, vou vencer o pecado de amanhã e assim continuamente. Porque o pecado, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, como eu posso estar confortável com algo que desagrada tanto o meu Salvador? Como que eu posso dizer, sim, eu amo a mensagem da cruz, se eu estou crucificando o Senhor todos os dias com o meu pecado? Você conhece muitas pessoas, nós conhecemos pessoas que ela peca, pede perdão e volta a cometer o mesmo erro. Peca, pede perdão e volta a cometer o mesmo erro. E isso são meses, são dias, anos. Como lidar com isso? O Senhor está aí para perdoar, sim. Mas o que eu estou fazendo para não mais pecar? Né? A irmã Eloá bem disse aqui no início, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não tem como eu conseguir lutar contra o pecado sem palavra. Há uma geração que não se importa com a palavra. Adultos, crianças, jovens, eu não preciso da palavra. Se não buscar a palavra, você vai guardar o quê? Porque se é por ela que eu não peco. Através da palavra eu sei o que agrada a Deus e o que não agrada. Através da palavra eu consigo discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Ele, a ponto de lermos aquela palavra, tudo eu posso, tudo me é lícito, mas não me convém. Eu estou lendo um livro sobre a vida da Susan Wesley e nesse livro diz que a filha dela um dia queria fazer algo. Era lícito, mas não convia a filha dela fazer. E ela sentou de frente a uma lareira, estava apagada, mas tinha os carvões, né, as madeiras sujas, devido já ao fogo. E ela falou assim, filha, pega aquela madeira para mim. E a filha dela falou assim, não, mãe, eu vou me queimar. E ela disse, não, tá apagado. Pega para mim. Não, mãe, eu não vou me queimar, mas eu vou sujar a minha mão. E a mãe dela disse, a Susana falou, é isso mesmo. Tem coisas que você quer fazer que não vai te queimar, mas vai te deixar suja. Então, se eu sei que algo que eu cometo, pecado, ele não vai me matar ali agora, mas vai me sujar. É lícito, posso fazer, mas me convém? Porque a palavra diz, é lícito, mas não me convém e eu não vou deixar que ela me domine. Eu sei o que eu posso e o que não posso fazer e eu decido se isso me domina ou não. Pode não nos matar agora, no corpo, mas vai deixar uma marca, vai sujar. Então você pensa, se vale a pena. Não, ninguém vai ver a minha queimadura, não queimou, mas a sujeira também dá para ver. Também dá para ver. Então, se os olhos do Senhor estão sobre nós, é o nosso dever. Ler a palavra, buscar na palavra e lutar contra isso, porque o pecado ele é algo muito forte, muito forte. Se deixar, ele realmente domina a nossa vida a ponto de eu me acostumar com o pecado. Pedro diz que pior é para aquele que conhece a palavra, se lavou, o famoso banho espiritual e voltou de novo ao pecado. Ele é como um cão que volta ao seu vomito. Parece até, né, impróprio dizer isso na hora do almoço, mas realmente é dessa maneira. Pior do que aquele que não conhece é aquele que conhece e volta. Se você passa na rua agora, você vê um cachorro vomitando e deitando em cima do seu vomito, na hora você vai sentir nojo. Então, como que o Senhor se sente quando eu sei que aquilo é errado e deito em cima daquilo que é errado e não tenho nojo? Então, o Senhor não tem prazer naquele que peca. Amém. Como dizem, né? Ou você agrada a Deus ou você agrada o pecado. Não dá para agradar os dois. Eu acho que é muito simples você entender que, como a pastora falou, nem todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Se você sabe que você não pode pecar, tem essa plena convicção, você tem a certeza ali, e você peca, você fica vai e volta. Vou ali fazer um pecadinho rápido, depois eu me arrependo e volto. Não tá adiantando muita coisa. Você realmente precisa ser trabalhado para você poder realmente andar no caminho certo e não pecar. Vai ter dificuldades? Vai. Mas se você estiver ali firmado e forte de que você sabe que aquilo ali não pode acontecer, você não pode pecar, você não pode cair,
você não vai fazer, você vai se afastar do pecado. E, consequentemente, você se afastando do pecado, você não cai, você não contamina o corpo, você não contamina nem influencia as outras pessoas. Então, é a vigilância, né? A vigilância constante para você não cair no pecado. Eu vou para um breve intervalo. Fica aí, não sai. No terceiro bloco tem um tema bem polêmico, um assunto, questionamento bem polêmico. Mande perguntas, nos siga nas redes sociais e até breve. Estamos de volta com o nosso debate. A conversa aqui nos bastidores estava boa. Para você ver como o tema é bem interessante e o questionamento de agora é bem polêmico. Disciplina na igreja existe e como pode ser feita? Eu vou começar abrindo aqui com uma passagem que tem na Bíblia. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-te entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não ouvir, leva contigo ou um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não ouvir, dize para a igreja.
E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Mateus 18, 15 até o 17. Ainda tem outra passagem aqui que está em 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem os associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Eu vou começar abrindo questionamento aqui para a pastora Cássia. É uma pastora e pode ter bastante experiência nesse contexto sobre a disciplina na igreja. Ela existe, como pode ser feita. Claro que no âmbito igreja sua, né? Isso pode ser variável de igreja para igreja, com certeza. O que a senhora tem a dizer sobre isso? A disciplina, ela é algo muito... Difere muito de ministério para ministério. Só que a palavra, ela não disciplina todos os dias. Então, tem a disciplina particular, que eu me autoavalio para andar de acordo com a palavra de Deus. E tem a disciplina da liderança. Só que a palavra diz que existe alguns casos que você chama uma vez, disciplina uma vez, disciplina 2 vezes. Se na terceira vez você observar que aquela pessoa não está absorvendo os seus ensinamentos para que ela não venha mais pecar, você deixa ela de lado. Não é abandono, mas sim você entregar na mão de Deus. Porque você ensina uma vez, você ensina 2 vezes, você ensina 3 vezes, e a pessoa, ela decide continuar no mesmo erro, o pastor não vai conseguir nunca consertar alguém. Até porque o pastor não conserta ninguém, não conserta pecado de ninguém. Isso é algo que a pessoa tem que decidir. Parte não da fazer. Mentalidade também, Exatamente. a evolução constante, você tá ali fazendo ajudando Exatamente. ele constantemente, mas se a pessoa não quiser... Porque tem ovelhas que você consegue disciplinar muito bem. Ela vai reconhecer os seus erros, ela vai aceitar o seu conselho, ela vai aceitar a demonstração, mas tem ovelhas que não irão aceitar. Por isso que tem muitas ovelhas pulando de pasto em pasto. Estou nesse pasto aqui até não ser exortada. Não gostei da exortação, não gostei da repreensão, vou para outro lugar. Eu costumo dizer que quando você visita uma igreja, você nunca vai ser corrigida, porque o cajado daquele pastor são para suas ovelhas e não para visitantes. Então, enquanto eu sou visitante, eu estou super bem. Não tem cajado nenhum sobre a minha cabeça. Agora, quando eu faço parte de um corpo, o cajado do pastor é para minha cabeça. Ele é para me trazer de volta e para corrigir. Então, por isso que tem pessoas que ficam pulando, né, o famoso galho em galho, que não conseguem se submeter a uma liderança, porque o dever da liderança viu algo errado, consertar enquanto há tempo. Não dá para você excluir, até porque a palavra, como você bem disse, sobre o perdão, devemos perdoar sim o pecado um do outro e não apontar erros. O apontamento, ele não resolve problemas, porque a palavra diz que com amor é se perdoada a multidão de pecados. Devemos perdoar sim. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Há pecados para a vida e pecados para a morte, como diz a palavra, mas pecado é pecado. E se o Senhor perdoa pecado, a igreja tem que perdoar sim, porém aceitar a disciplina. Aceitar a disciplina. Porque através da disciplina eu compreendo que eu estou sendo preparado para morar com o meu Senhor. Eu não vou subir ao céu de qualquer maneira. Eu preciso entender que se o meu pastor está me disciplinando, ele enxergou algo que eu não enxerguei. Ele enxergou um pouquinho à frente, uma visão mais aguçada, algo que é como as ovelhinhas no pasto. O pastor consegue ver onde tem uma erva daninha. O pastor consegue observar que ali há um perigo e ele fala, aqui você pode comer e aqui você não pode. Mas há ovelhas que falam, meu pastor é chato. Você pode fazer isso, você não pode. Então vai da pessoa, vai do crente decidir obedecer ou não. Então quando eu peco, sabendo que o meu pastor já me orientou, a palavra já me orientou, e eu decidi pecar com a desculpa que a carne é fraca e o espírito é forte, por isso que a palavra diz, vigiai e orai, porque a carne é fraca. Então, antes de dizer que a carne é fraca, ele disse, vigiai e orai. Orai, se fortaleça, vigie para não cair, para depois não dizer, pequei porque é fraca. Eu congreguei com uma pessoa que eu costumava, até fiz uma música para ele, tudo dele estava fraco. Toda vez que chegava,
uma notícia que ele caiu, eu cantava pra ele. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Eu sempre cantava isso pra ele. Porque virou, sabe, uma música. Todo mês, toda semana, fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Só vivia fraco, mas frequentava EBD, frequentava culto de doutrina, Santa Ceia, limpava a igreja. Tava sempre ali, sabe, continuamente. Então não dava pra entender como que uma pessoa estava sempre ávido ali na igreja e vivia pecando. Decisão. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu posso e o que eu não posso. E ele decidia pecar sempre. E da última vez, depois de anos, mais de 8 anos que nós não congregamos juntos, onde você está? Eu estou sem igreja. Estou caminhando, estou visitando ali. A última vez que eu estive com ele, eu falei, vai lá na igreja e tal. Estou caminhando. E tá fraca até hoje, 8 anos depois. Então você tem que aceitar a correção do seu pastor, aceitar a correção da palavra e se preparar, porque as noivas prudentes se preparam. Não tem como chegar no grande dia e dizer, agora eu vou me corrigir, agora eu vou me preparar, agora eu vou ouvir o meu pastor. Vai ser tarde demais. É o famoso crente de galho em galho, sem lei, né? Cantora Amanda, o que você tem a dizer sobre isso? Já presenciou alguma experiência ou conheceu alguém que foi disciplinado e chegou pra você e reclamou, não concordou? Já. Já, não concordei, né? Eu achei que foi muito injusto o que fez. Eu falei, mas você fez de fato o que aconteceu e de fato você merecia, você precisava ter essa disciplina. Ela não quis te bater também, não? Então, não gostou muito, mas, enfim, precisava ser dito, né? Porque quando você concorda com o que está errado, você tá pecando junto com ela, né? Então, você tá compactuando com aquilo. E aí, eu falei, não, o pastor estava certíssimo. A liderança também estava certíssima. Porque você, de fato, fez. Se foi algo que você não fez e tomaram a decisão de te disciplinar por algo que você não fez, foi injusto, mas isso também você vence em Deus, falando com Deus. Deus, o Senhor sabe de fato que eu não fiz, É o Senhor que mas vai ainda justificar. assim me disciplinaram, ainda assim me deram a sentença, né? Vamos dizer assim. Mas eu não fiz e o Senhor sabe. Então quem justifica cada um de nós é o Senhor. Então ele sabe se de fato você fez ou não fez. Eu posso abrir a minha boca e falar assim, eu não fiz, mas Deus sabe que eu fiz. Além de você estar pecando por ter feito, você está mentindo. Então, tu está pecando mais ainda, né? E a disciplina, ela é necessária. Ela é necessária. Só que com amor, né? Porque tem gente que fala assim... eu já passei por uma situação em que eu fui disciplinada. Na verdade, não foi pelo pastor. Foi pela liderança do grupo por algo que eu não fiz. E detalhe, quando vieram falar comigo, falaram que foi algo que aconteceu na minha casa. E nem eu sabia o que tinha acontecido na minha casa. E eu sempre amei cantar. Não é segredo pra ninguém. E aí eu tava sendo impossibilitada de fazer aquilo que eu fui chamada pra fazer. E aquilo tava me matando. Eu cheguei a pensar, poxa, eu não posso fazer o que eu amo fazer na casa de Deus. Pra que eu vou estar lá? Eu cheguei a ter esse pensamento. Mas quando Deus usou determinados louvores, uma situação que aconteceu na minha casa, uma visão que eu tive de fato, e Deus falou, não pare agora, irmão, não é hora de desistir, através de um louvor da Bruna Carla. E aí, eu continuei indo pra igreja. Porque, assim, eu fui disciplinada injustamente. Mas se eu, de fato, fui disciplinada mesmo, vou ficar fora. E não tivesse continuado indo na igreja. E aí, quando o pastor descobriu que isso tinha acontecido, o pastor era advogado, na época ele falou que ia levar o Código Penal, aquela coisa toda, porque de fato eu fui injustiçada. Só que eu segui o período da disciplina. No dia da Santa Ceia, eu fui lá e pedi perdão, lembra? Fui pedir perdão lá na igreja, pra igreja toda, por algo que eu não fiz. Mas eu segui a disciplina. E depois veio tudo à tona que, de fato, eu não tinha feito. Então, a disciplina é necessária. Só que quando você é disciplinado incorretamente, injustamente, siga.
siga, porque é Deus que te justifica. O Senhor, ele vai fazer todos verem que de fato não foi isso que aconteceu. Mas siga, se você for rebelde, não fiz nada, por que eu vou seguir? Siga. Siga porque Deus te justifica. E quer advogado melhor, né? É verdade. Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, João de Petrópolis. Pecado. Você não quer ou você não pode? Se Deus não nos observasse por um período, você pecaria? Existe algo que você faria se Deus não lhe imputasse tal fato como condenação? Os irmãos entenderam? Posso começar? Irmã Eloá, o que você acha disso? Pecado, você não quer ou você não pode? O pecado é, como a gente já vem aqui, né, falando bastante sobre isso, é algo que é gerado pela carne. Quando nós alimentamos a nossa carne, quando nós deixamos a nossa carne mais forte que o nosso espírito. Então, assim, a nossa carne, ela quer. A nossa carne, ela é inclinada para as coisas da carne. Mas quando nós estamos em Deus e nós obedecemos a palavra, nós percebemos, opa, a minha carne quer, mas o meu espírito não posso. E aí nós começamos a buscar em Deus. Porque eu bem citei uma parte do Salmo 119, mas no verso 9 diz assim: como poderá o jovem se tornar puro? E aí logo a palavra responde: obedecendo a palavra. Então, assim, a minha carne quer, mas se eu não alimentar, eu vou vencer. É como o resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se eu resistir, eu vou conseguir vencer aquilo dali. Não estou dizendo aqui que é fácil, é uma coisa fácil. Não, porque eu já passei por processos em que eu queria muito fazer algo. Só que aquilo era errado. E aí eu comecei a orar. E eu orava o tempo inteiro. Senhor, tira isso de mim. Tira esse desejo de mim. Eu não quero ser assim. Eu não quero fazer isso, Senhor. E com o tempo, conforme eu insisti em oração e em busca, aquilo já não me atraía mais. Aquilo já não fazia diferença para mim. E lá em Tiago, capítulo 1, diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Sendo por este arrastado e seduzido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Então, assim, você é tentado, né, pelo seu próprio desejo. Mas aí vem a sua decisão. Se você vai permanecer sendo tentado por aquilo, sendo seduzido por aquilo e caindo no pecado, ou se você vai buscar ajuda em Deus, vai buscar refúgio em Deus. Senhor, eu preciso me libertar disso aqui. Me ajuda. E é buscar constantemente, é orar em todo o tempo. É como a pastora Cássia falou, vigiar e orar, para não dizer que a culpa foi da carne. Nós precisamos fazer a nossa parte enquanto cristãos. E com relação à questão da disciplina, lá em Provérbios diz, aquele que é ímpio... Opa, peraí que eu perdi o versículo. Enfim, a palavra mesmo diz lá em Provérbios que aquele que aceita a correção, ele prosperará. Uhum. Então, assim, mesmo que você foi disciplinado injustamente, como a cantora Amanda citou, prossiga. Uhum. Prossiga. E aceite a disciplina, porque quem vai te justificar é o Senhor. E se você aceita a repreensão, se você aceita a correção, você alcança a misericórdia do Senhor. Alcança o favor do Senhor. Alcança o cuidado do Senhor. Pastora Cássia. O conselho, né, que eu dou é para aquele que está ouvindo agora e está trazendo à tona, né, os seus erros, os seus pecados.
Se você se desviou da casa do Senhor por vergonha do erro, porque tem muito isso. Errou, tá com vergonha de voltar, porque sabe que haverá os julgadores, porque sempre haverá. Procure um pastor. Procure alguém para te ajudar, porque o Senhor tem perdão para você. O Senhor não veio para te condenar, veio para condenar o mundo e condenar o pecado. Então ele te ama. Então procure um pastor para te ajudar espiritualmente. Reconheça, né, os seus erros, reconheça diante de Deus, faça como o filho pródigo. Ele reconheceu que ele tinha feito algo de errado e quando a consciência dele, né, trouxe o erro dele, ele mesmo disse: quando eu chegar até meu pai, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno. Então, reconheça os seus erros, confesse diante de Deus, procure uma ajuda espiritual de alguém que você observa e olha que não irá te julgar, mas irá te ajudar a falar a verdade no caminho, não irá passar em cima, passar a mão por cima dos seus erros, que é muito bom ter alguém para nos mostrar, nos dar um norte de como seguir a palavra de Deus. Não se sinta envergonhado, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, não deixe o pecado te dominar, não deixe o pecado te afastar, né, da cruz, te afastar do céu, porque está preparado para mim, preparado para você. Não fique separado do Senhor. Amém. Eu vou abrir para uma breve conclusão aqui. Irmã Eloá, sua conclusão sobre o tema. O que eu digo é que Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para nos libertar do pecado, para reatar a nossa aliança com Deus e nos dar a vida eterna. E o pecado, ele veio para nos aprisionar. Então, que nessa tarde nós possamos ter em mente a primeira fala, que Jesus veio para nos dar vida, para reatar a nossa comunhão com Deus e para nos dar a vida eterna. Quando nós nos apegamos a isso, nós começamos a vencer as ciladas do diabo. E que nós possamos nos firmar na palavra. Reconhecer que erramos, reconhecer que pecamos, confessar e deixar. Porque quando nós obedecemos essa ordem, nós alcançamos a misericórdia do Senhor e nós somos abençoados. E Deus é tão lindo que quando nós reconhecemos que estamos errados, Ele nos perdoa e Ele ainda nos abençoa. Então, que nós possamos ficar com essa palavra. Doutora Amanda, conclusão. O pecado, ele todos os dias está diante de nós. E aí nós decidimos se vamos fazer isso ou não. Sendo que essa decisão nós tomamos... o fato de decidir não fazer o pecado, nós só decidimos em Deus. Por quê? Porque quando estamos alicerçados na palavra, a palavra, como a Eloá disse, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente se sujeitando ao diabo, se sujeitando ao pecado e resistindo a Deus. Quando a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, que nessa tarde nós venhamos nos sujeitar diante de Deus, da soberana mão de Deus, porque ele tem perdão, ele tem graça, ele tem misericórdia sobre as nossas vidas. Só que, se nós decidimos viver na lei do Senhor, viver nos caminhos do Senhor, o pecado está diante de nós, mas nós decidimos viver na lei do Senhor. Vai acontecer alguma coisa que a gente vai acabar pecando, às vezes falou algo que não deveria, algo assim? Sim, mas como a Eloá falou, reconheça o que você fez, confesse ao Senhor e deixa, que você vai alcançar misericórdia. Pastora Cássia, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu concordo plenamente, né, com tudo que foi dito aqui pelas minhas irmãs. E a luta continua. Você venceu o pecado de hoje, o gigante de hoje, vai vencer o pecado de amanhã. E assim todos os dias, você pegue a palavra, busque a palavra e vigie constantemente. Cantora Amanda, cantar um trechinho de uma música de sua autoria. Pode? Pode. Essa canção é o suficiente. Você que ainda não me segue nas redes sociais, vai lá, me siga, né? Eu vou cantar o refrão dela que fala o suficiente. Porque ter a presença do Senhor na nossa vida é o suficiente. Tua presença é o suficiente
suficiente, Deus. Tua presença é o meu escudo. Tua presença é o suficiente, Deus. Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o que eu mais quero. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Obrigado, Deus, por ter estado conosco neste momento, Deus, e sempre, Senhor. Nos livra, Senhor. Continua nos afastando de todo o pecado, Senhor. Nos livrando de todo o mal, de todo esse lado do inimigo, Senhor. Continua nos guardando e nos protegendo, Deus. Nos dando sabedoria a cada dia para nós afastarmos do inimigo e nos afastarmos do mal, Deus. Muito obrigado por tudo. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. Eu sou Misael. Voltamos no próximo debate na quarta-feira. Combinado? Um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, deixar a sua pergunta lá no WhatsApp, baixar o nosso app e, como eu havia falado, o debate estará no YouTube gravado para você acompanhar caso você tenha perdido. Fica na paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Ideal.